Olá, eu sou o Pastor Jerry, seja muito bem-vindo ao canal Proclamando. Que Deus abençoe você e a sua família. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma polêmica que surgiu há mais ou menos 2 ou 3 semanas atrás, envolvendo um rabino chamado Yanuka. O apelido dele, na verdade, é Yanuka. O nome dele, eu preciso ler, é Shlomo Yehuda Beri. Então, se você digitar aí na sua pesquisa no YouTube, Yanuka, Rabino Shlomo Yehuda Beri, ou se você simplesmente digitar aí, Messias dos Judeus, o Messias de Israel, o anticristo se manifesta em Israel, você vai ver que existe uma quantidade enorme de vídeos tratando acerca desse assunto nas últimas 2 ou 3 semanas, todos vídeos novos. A primeira coisa que nós temos que nos perguntar, sempre que começam a aparecer esses assuntos polêmicos no YouTube, será que é verdade? Será que os judeus ungiram o rabino Yanuka como seu Messias? A segunda coisa que nós temos que perguntar, será que o fato deles terem ungido, ou deles acharem, ou deles considerarem o rabino Yanuka como o seu Messias, quer dizer que esse rabino é o anticristo? E é sobre essas coisas que esse vídeo vai tratar. Mais do que isso, eu quero tratar nesse vídeo, obviamente, não apenas sobre essa polêmica. Não é o objetivo desse canal falar sobre polêmicas. Essa polêmica é apenas a introdução para aquilo que eu realmente quero falar nesse vídeo, aproveitando essa polêmica, é claro. Quero falar sobre o nosso Messias. Esse vai ser o principal assunto desse vídeo. Então eu vou te pedir para você assistir até o fim, porque a parte final desse vídeo é a mais importante, é a mais interessante, é a melhor parte. Então vamos falar sobre o Yanuka. Como eu disse, vários vídeos estão abordando esse assunto, colocando como se esse rabino fosse eleito, como se ele tivesse sido eleito, como se ele tivesse sido escolhido, como se a nação de Israel como um todo tivesse ungido este homem como o seu Messias. Mas na verdade, meus queridos, isso não tem acontecido. O que nós temos visto são principalmente canais de pessoas cristãs colocando o rabino Yanuka como se ele fosse o falso profeta, ou como se ele fosse o anticristo. Se você digitar aí, você vai ver vários vídeos sobre isso. Mas na minha opinião, quem é o rabino Yanuka? Yanuka nada mais é do que um jovem prodigioso, um rabino jovem. Pelo que eu consegui apurar, ele tem 32 anos. Ele começou a estudar a Torá muito cedo e ele tem uma capacidade de memória muito grande, então ele guarda grandes textos da Torá. Então ele tem uma capacidade muito grande, ele tem carisma, ele é uma pessoa que atrai uma grande quantidade de judeus ortodoxos. Não é toda a nação que tem aclamado esse homem. Ele é apenas um rabino que arrasta após si várias pessoas, que o admiram, que o seguem porque ele é carismático, porque gostam da forma como ele ensina, porque ele tem uma grande capacidade de didática, de explicar os conceitos judaicos. Assim como muitos pastores evangélicos no Brasil e no mundo todo arrastam multidões atrás de si, por causa da sua capacidade de comunicação, por causa da sua capacidade de falar sobre Jesus, enfim. Assim como acontece com os pastores evangélicos, que são carismáticos, que têm o dom da palavra, é o que para mim acontece com o rabino Yanuka. Várias pessoas o cercam, várias pessoas querem ouvi-lo, várias pessoas, claro, no meio dessas várias pessoas, existem aqueles que o considerem Messias? Talvez sim, mas a grande maioria o vê apenas como um rabino, alguém que ensina a Torá, alguém que ensina o judaísmo e alguém a quem elas gostam de ouvir. Nada mais que isso. Para mim, Rabino Yanuka nada mais é do que um rabino carismático. Eu vou te falar por que não acredito que Yanuka seja o anticristo. Primeiramente porque a palavra de Deus nos ensina que o anticristo que virá, ele negará o Pai e o Filho. E Yanuka não nega a existência do Pai. Ele nega o Filho, mas não nega o Pai.
O anticristo será alguém que não acredita em Deus, será um ateu, será um homem que não tem nenhum temor de Deus, que não quer nada com Deus. Outra coisa é que o anticristo, a palavra diz que ele será precedido por um profeta que anunciará o caminho do anticristo, assim como João veio anunciando o caminho, a chegada de Jesus. O anticristo, que nada mais é do que aquele que é contrário ao Cristo, ele virá de todas as formas imitando o ministério do Cristo, mas fazendo tudo de forma contrária. E o anticristo ele será precedido, conforme a palavra, por um profeta que vai anunciá-lo, que vai exaltá-lo, que vai preparar o caminho para ele. E nós não vimos a manifestação desse profeta. Então, até esse momento, até agora, eu tenho que dizer que, para mim, Yanuka não é o anticristo. Eu posso dizer isso com toda a tranquilidade do meu coração. Fique tranquilo, ainda temos muitas coisas para ver acontecer até que se manifestem o anticristo e, posteriormente, a segunda vinda do nosso verdadeiro Cristo, que é de quem eu quero falar agora. Como eu disse no começo, a intenção desse vídeo, na verdade, é falar sobre o nosso Cristo, sobre o verdadeiro Messias, que é Jesus. Então, eu quero começar a falar com você sobre por que nós cristãos acreditamos que Jesus é o Messias. Ele é a pessoa que haveria de vir para restaurar todas as coisas e nos trazer a salvação. Vamos então falar sobre isso? É o assunto mais interessante. É isso que nos interessa. Primeiramente, eu preciso falar sobre o que significa Messias. A palavra Messias vem de Mashiach, no hebraico, que significa alguém que foi ungido. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, os tradutores usaram o termo grego Christos para traduzir o Mashiach, ungido, porque em grego Christos significa ungido. E ao traduzirem Mashiach para Cristo, essa palavra Christos foi adicionada ao nome de Jesus. E é por isso que nós o chamamos hoje de Jesus Cristo. No original estava escrito Jesus ungido, Jesus o Messias. E qual é o significado? Qual é o simbolismo da unção? A prática de ungir pessoas, ela começou a se desenvolver lá no Antigo Testamento, na história de Israel. E essa unção simbolizava que aquela pessoa foi separada, escolhida, separada e preservada por Deus para uma missão muito importante. O ato de ungir alguém simbolizava que aquela pessoa estava sendo preservada, porque o óleo preserva. Então, ungir alguém preservava essa pessoa simbolicamente para que ela cumprisse a missão especial, a missão específica e muito importante que Deus tinha para realizar no meio do seu povo. E esse é o significado da unção. Nada mais do que isso. Alguém que é separado e preparado e guardado para desempenhar um papel importante na história da salvação. Na história de Israel, nós temos 3 tipos de pessoas que eram ungidas. A primeira pessoa que era ungida era o sumo sacerdote. Ele era separado para representar as pessoas diante de Deus. Ele representava o povo diante de Deus. Essa era a missão especial do sumo sacerdote. Então ele era ungido, ele era separado e ele era preservado para cumprir essa missão. Um segundo tipo de pessoas que nós encontramos sendo ungidas na Bíblia são os reis. Você vai encontrar Davi sendo ungido rei, vários outros descendentes de Davi foram ungidos como reis. Então, o papel de rei era um papel importante, o condutor da nação santa de Deus. Esse homem era escolhido, separado e ungido por Deus para cumprir um propósito específico no plano de Deus. E um terceiro caso de unção que nós encontramos na Bíblia é a unção do profeta. Um único profeta. Nós encontramos a menção de ungir um único profeta no Antigo Testamento, que foi Eliseu. Quando Elias estava para subir, quando Deus estava para recolher Elias, que ele já estava cansado, desanimado, ele recebeu a ordem de Deus de ungir alguns reis
e de ungir a Eliseu como seu sucessor. Ele seria escolhido, Eliseu foi escolhido por Deus para substituir Elias. E esse é o único caso de profeta que é mencionado no Antigo Testamento, que foi ungido. Aliás, quando você vai ver o texto, ele nem sequer foi ungido com óleo. Quando chega o momento de Elias subir, Elias sobe e o que Eliseu recebe é a porção do espírito profético que estava sobre Elias. Ela passa então para Eliseu. E nesse sentido, unção significa receber o espírito. Nós vimos que quando Davi tocava, ele estava cheio do Espírito de Deus. Então a unção significa a presença do Espírito, que interiormente, espiritualmente, é o que realmente preserva, é o que realmente capacita a pessoa a cumprir o seu papel. Então são esses três tipos de pessoas que eram ungidas no Antigo Testamento. Mas e a ideia do Messias? Este homem, essa pessoa específica, que viria para restaurar todas as coisas, para vencer o pecado, para acabar com o mal do mundo, para transformar todas as coisas conforme elas eram antes do pecado entrar na humanidade. De onde surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu na Bíblia progressivamente. Em teologia nós dizemos que a revelação bíblica ela é uma revelação progressiva. As coisas são reveladas por Deus aos poucos. Aos poucos Deus vai acrescentando nas Escrituras detalhes daquilo que nós precisamos saber a respeito do plano de redenção. E a ideia do Messias, ela foi crescendo. Nós encontramos desde Gênesis, lá em Gênesis 3, quando é dito que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar, ali já há uma referência profética, ali já é uma profecia acerca do Messias. Isso vai se estendendo ao longo de toda a Bíblia, acumulando e se acumulando, de forma que existem centenas de textos que apontam para a realidade deste Messias que viria para restaurar todas as coisas. Eu vou deixar para você de presente, aqui na descrição do vídeo, um link para você baixar um documento onde existem 132 profecias bíblicas que apontam para Jesus Cristo como aquele que viria, como o Messias, o prometido de Deus. O Senhor Jesus cumpriu essas profecias em seu ministério e por isso nós cristãos acreditamos que Jesus é o verdadeiro Messias. Veja bem, só para citar 2 ou 3 dessas profecias, para você ficar com vontade de baixar e conhecer todas as profecias bíblicas acerca do Messias cumpridas em Jesus, eu vou citar algumas aqui para você. Jacó, quando estava abençoando seus filhos, ele disse para Judá que o cetro não se afastaria da tribo de Judá, ou seja, a tribo de Judá seria a tribo que teria o governo de Israel até que se manifestasse Siló. Siló é uma referência ao Messias. Quando o Messias viesse, até que o Messias viesse, o trono de Israel, o cetro de Israel, estaria com os descendentes de Judá. E olha que interessante, quando Jesus se manifesta, o reino de Israel havia sido destruído. Os romanos haviam tomado a nação de Israel. E depois que os romanos tomaram a nação de Israel, depois que Jesus veio, depois que Jesus se manifestou, o nosso Messias se manifestou, nunca mais se assentou um rei no trono de Davi. Nunca mais. Essa profecia se cumpriu em Jesus. O cetro ficaria em Judá. O cetro estaria com a tribo de Judá, até que se manifestasse Siló, aquele para quem o trono estava preparado. É isso que significa Siló. Jesus, ao se manifestar, a cidade foi destruída. O trono foi destruído. O palácio foi destruído. Então Jesus cumpriu a profecia que Jacó deu para Judá quando estava abençoando o seu filho. Quer ver uma outra coisa? Lá em Daniel capítulo 9, nós temos uma profecia que diz quando é que o Messias se manifestaria.
69 semanas após o decreto de reconstrução da cidade de Jerusalém. Ou seja, depois que passassem 69 semanas, profeticamente falando, 69 semanas são semanas de anos. Se você fizer as contas a partir do decreto de reconstrução até o primeiro século, vão ser 69 semanas. Jesus se manifestou no tempo exato que Daniel previu que ele se manifestaria. E mais do que isso, meus queridos, para acabar com toda dúvida, Daniel disse que quando o Messias se manifestasse, ele não seria aceito. Ele não seria reconhecido por grande parte da nação de Israel. E que por causa disso a cidade seria destruída. E o santuário, o tabernáculo, o templo de Israel seria destruído. No ano 70 depois de Cristo, Tito invade Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo e até hoje nunca mais o templo foi construído. Conforme Daniel disse, o Messias veio, não foi reconhecido e por isso a cidade foi destruída, até que desça do céu a Jerusalém espiritual. Quando Jesus se manifestar pela segunda vez, aí sim haverá uma cidade santa novamente, um trono de Deus entre nós. E é isso que nós acreditamos, que Jesus virá e se assentará no trono de Davi, o trono eterno. Quando Jesus se manifestar, quando ele voltar para assumir o seu lugar, aí todo olho verá, não haverá dúvidas, não haverá questionamentos. Todos confessarão que o Senhor Jesus é o Cristo, é o Messias. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.